Como é que se chama? José Maria Martins. E que idade tem? 55. Quais as suas funções neste SFAI? Diretor do Centro de Formação Castro Daire Lafões. Aos amigos. Muito bem. Pois, há uns anos eu tinha aqui a pergunta que acho que está com o tempo de desempenho. Ora bem, é assim, desde 2005, o que faz neste momento 7 anos, que já fez 7 anos, estou no 8º ano de direção do Centro de Formação. Começou com o Centro de Formação de Lafões, na altura de Lafões, depois houve a agregação do Centro de Formação e o de Castro Daire, fundiu-se com isso. Depois havia o Fordoc e Castro Daire. Já Fordoc, exatamente. E foi onde se ficou fundido nos festas. Ficámos e portanto, quatro concelhos, que é Castro Daire, São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades. Pois, neste momento, ao nível da área educativa de Viseu, existem 5 centros. 4 só são 4. Muito bem. Caro José Maria, diga-me, para que serve verdadeiramente um centro de formação neste momento? Ora bem. Estamos a falar do Centro de Formação de Associação de Escolas. Como é o caso disto. Isto é um Centro de Formação de Associação de Escolas. Significa que ele nasce de um conjunto de escolas. O AES SFAI não quer dizer área educativa. Quer dizer é Centro de Formação de Associação de Escolas. E área educativa. E os Centros de Formação de Associação de Escolas visam, naturalmente, nascem de um conjunto de escolas que se juntaram e criaram um Centro de Formação comum. E este Centro de Formação, supostamente, é para organizar, digamos que, a atualização profissional dos professores e do pessoal não docente a trabalhar nas escolas. E esta é a função primeira. Tem outras que têm vindo a ser atribuídas pela tutela, mas a função principal é organizar formação para os professores e para o pessoal não docente a trabalhar nas escolas associadas, porque isto é uma escola, as escolas são associadas daqui, não é? O Centro de Formação é um órgão não, é uma instituição que é gerida por um órgão colegial que se chama Comissão Pedagógica do Centro e onde estão presentes os diretores, os presidentes dos conselhos pedagógicos das escolas associadas. Neste caso, são 8. Com as fusões ficaram 8. Elas eram 11, mas ficaram 8 com esta coisa da fusão. E vão ficar menos quando se juntarem agora aqui Vouzela e São Pedro do Sul. Mas para já são 8. E, portanto, só para resumir, a função principal do centro é organizar formação para o pessoal não docente e para o pessoal docente. Ultimamente, têm sido atribuídas aos centros de formação de associação de escolas outras funções, nomeadamente uma muito recente, que é a gestão da avaliação externa dos professores. Este centro tem cerca de 1000 professores, serve cerca de 1000 professores e, obviamente, que existem alguns que têm que ser avaliados, uns é de voluntariado, querem ser avaliados, requerem avaliação externa e vão ser avaliados. Outros são obrigatoriamente avaliados, que são casos que estão no segundo e quarto escalão, e, portanto, têm que ser avaliados, e a organização dessa avaliação externa é feita no centro de formação. E, portanto, estamos a criar as bases de dados de avaliadores e de avaliados, até ao fim deste ano civil. Ao fim de dezembro, falta um mês, para isto estar mais ou menos completo. Muito bem. Pronto, esta pergunta é um bocado, quer dizer, não é redundante, mas é na perspectiva seguinte. Perguntar se sente que o SFAI é útil aos professores. Claro, ele é útil porque existe para a formação. Mas esta pergunta vem no sentido se o Dr. José Maria acha e sente que na vida cotidiana letiva dos professores, acha que os professores têm, fruto da existência desse SFAI, se sente que em termos letivos se há de facto, tem havido de facto progressos na forma como as aulas são dadas e porque os professores estão mais ricos, digamos assim, estão mais formados desde que esse centro existe. Sente isso? Cheia de feedback disso? É assim, são diversas perguntas, não é só uma. Porque há aqui diversos aspectos a considerar. Ponto 1. Não é feita avaliação de impacto no pós-formação. Não existem nem recursos, nem humanos, nem materiais para fazer a avaliação de impacto. Ou seja, faz decorrer uma formação,
os professores supostamente adquirem mais conhecimento, uma maior competência profissional, mas não há forma de ir depois à escola e saber se eles efetivamente transferiram para a sua prática profissional aquilo que aprenderam aqui ou não. Agora, existe uma coisa que é senso comum e que é, obviamente, que se um indivíduo no centro de formação ou em qualquer outro sítio contacta com novas metodologias, com novos conhecimentos, com novas técnicas de abordagem, com novas formas de ter o seu desempenho profissional, parece-me fácil deduzir que haverá um enriquecimento pessoal em termos pessoal e profissional. No entanto, como eu dizia, não existe de facto avaliação de impacto. Um outro aspecto é se o centro é útil ou não. Eu acho que essa pergunta é muito complicada. E porquê? Porque na minha perspectiva, e numa amostragem de 1000 professores, eu tenho professores que são verdadeiramente beneficiados com a existência do centro, porque o usam, e há fulanos que estão completamente nas tintas para o centro. E, portanto, o centro ou simplesmente ignoram que ele existe e fazem apenas a formação a que estão legalmente obrigados e procuram fazê-la nos mais diversos sítios. E alguns nem sequer aquela a que estão obrigados, porque alguns arranjam aí umas artimanhas para não fazerem formação nenhuma, porque não é inédito chegarem aqui professores a pedir, há uma coisa mais engraçada ainda, que é a gente a pedir para se inscreverem em ações que eles sabem que estão lotadas. E então, à oferta de uma ação, eles percebem que aquilo só leva 20, mas que aquilo vai haver 100 candidatos, e há ações dessas, e vêm e inscrevem-se. E assim que se eu não for selecionado, não há problema nenhum. E assim que passa o período de inscrição, olha, e não me passa agora uma declaração, é dizer que eu me inscrevi, mas que não tive lugar, é que eu preciso disso. E isto é uma engenharia para não fazer formação. E, portanto, tem Mas já agora, e essa engenharia é usada legalmente depois? Ou seja, o professor pode alegar que não fez formação e isso justifica a sua ausência de formação? Isso tem apoio legal. Porque há aqui uma questão muito fundamental. A tutela não tem dinheiro, isto não é novidade nenhuma, e, portanto, não há toda a formação que poderia funcionar. Porque, assim, o centro, supostamente, deve proporcionar ao seu staff, não é, ao seu público, formação na área disciplinar e até eventualmente fora da área disciplinar, nomeadamente em algumas áreas como as tecnologias ou aquelas áreas ditas mais abertas, como a educação sexual, como abordagens relacionadas com as necessidades educativas especiais, etc. Bom, e portanto, eu deveria fazer correr ao longo do biênio ou do quadriênio, um leque de oferta formativa que permitisse a toda a gente frequentar os créditos a que está obrigado, eventualmente mais, dar-lhe alguma folga. Como não há dinheiro, a formação que existe é muito inferior àquela que deveria funcionar. E, portanto, se o centro não tem a capacidade de recursos financeiros para fazer funcionar a oferta formativa para todos, então as pessoas percebem que é fácil explorar a situação de que não se faz formação, mas tem que estar atento para se inscrever naquelas ações que vão aparecendo, em detrimento de outras, com a ideia de ter um documento a dizer, ok, não houve oferta formativa e o centro tem que passar isso. Tem, é legal. As pessoas têm direito a pedir isso. Não tem problema nenhum. Porque uma pessoa inscreve, não foi aceito porque não cabe, e deve ser passado. E depois também, atenção, não é toda a gente a utilizar essa engenharia. Há muitos que, de facto, querem frequentar a formação e inscrevem-se nas ações de formação e estariam muito interessados, mas não têm lugar. Não têm mesmo. Isso até nem querem muito saber das declarações para nada, porque eles acabam por dar para um lado e por outro e acabam por fazerem autoformação, etc. Mas a utilidade do centro é relativa. Depende de que professor estamos a falar. Exatamente. Certos professores ela é efetivamente muito útil. O centro de formação deve procurar que todos os professores, isto é o objetivo número 1, é todos os professores da sua área devem ter acesso à formação. Ponto final. Deve ser dada essa oportunidade.
E é isso que a gente faz. Alguns professores... Eu, se calhar, o que vai dizer é justamente a próxima pergunta que tenho para fazer. Porque a pergunta seguinte tem um bocado a ver com a anterior, que é, pelo feedback que recebes à avaliação da sua formação, não é? Se sente que os professores vão tendo no SFAI a formação que necessitam, ou se o SFAI não dá, efetivamente, aquilo que era útil, que não dá aos professores tudo, ou seja, por razões também de limitações da tutela, ao nível financeiro, ou ao nível pedagógico, mas se efetivamente se nota que o SFAI consegue ou não dar aos professores aquilo que, pelo menos aquilo que espera, solicitam. É um bocado isso que quis dizer. Não, a resposta é claramente não. Neste momento é não. Exatamente. Há 2 anos para cá é não. Há 5 anos para cá é claramente não. Ponto final. Porque a última vez que nós tivemos financiamento foi em 2009. E limitado. Depois tivemos o Plano Tecnológico de Educação, em que financiaram 19 turmas aqui nesta região, em 2010. Em 2011 não houve qualquer tipo de financiamento e em 2012 também não. O que significa que nós temos uma limitação muito grande no leque de formação a funcionar. Então, mas dá para pensar, ok, então o centro parou, porque não há dinheiro, o centro parou. Não é verdade. O que nós temos feito é utilizar os recursos das escolas, os formadores ou as pessoas que têm perfil para dar formação, das escolas associadas, fazer uma espécie de parceria com eles e com as escolas onde eles trabalham, por forma a fazer decorrer formação. E neste centro funcionaram, no ano passado, 27 turmas. No ano passado, letivo, 27 turmas. E no anterior eu tive 29 turmas a decorrer nestes moldes. O que em termos teóricos cobriria mais de 100% dos professores com formação. Acontece que há aqui uma nuance que é preciso perceber. É que a formação não é em todas as áreas. Porque é muito difícil encontrar, por exemplo, um formador para dar música. Muito difícil, não tenho. Formadores para... Há áreas em que não existe ninguém com perfil para dar essa formação. Então, nas áreas específicas é ainda mais difícil. Acontece que algumas áreas têm excesso de oferta formativa. Estou a lembrar-me da educação física, por exemplo, em que há excesso de oferta formativa. Mas em áreas como a matemática, como a fisicoquímica, a biologia, como em geografia até temos tido e no inglês também. Mas há muitas áreas em que ela é muito eficiente, porque não há pessoas com perfil. Apesar de haver muitas turmas a decorrer e termos feito decorrer muitas turmas, mas a informação fora da área da especialidade, é mais em tecnologias. E nas tecnologias temos feito funcionar diversos. Portanto, é assim, temos excesso de oferta, porque isto está distorcido, porque não há recursos, e aproveitamos aquilo que existe, então estamos em excesso de oferta formativa em algumas áreas e déficit em outras. Muito bem. Até agora as perguntas foram de caráter mais genérico, digamos assim. Vamos entrar agora numa parte mais específica a ver com aquilo que depois, pronto, na parte mais, no tema específico do projeto, deste trabalho. E vamos começar a falar no PTE, não é? Porque ao fim e ao cabo os quadros interativos tiveram este boom, digamos assim, nas escolas pela implantação do PTE. E o que lhe pergunto é se nota se houve alteração ao nível da quantidade das informações oferecidas por estes SFAI, se houve alteração de quantidade de formação, entende-se, de quantidade, antes e depois do PTE. E se houve alteração, que alterações é que notou? Enfim, antes do PTE, em quadros interativos, a formação era residual. Ou seja, havia algumas áreas disciplinares, estou-me a lembrar, por exemplo, da matemática e do inglês, que decorreram aqui algumas turmas em que aquilo era sobre a utilização de quadros interativos, embora fosse específico para o inglês, estou-me a lembrar do inglês mais especificamente, mas também houve para a matemática. Mas eram residuais, eram muito poucas. O PTE veio criar uma situação em que toda a formação que decorreu, à exceção do primeiro ciclo, foi toda em quadros interativos. E, portanto, eu tive aqui 19 turmas em 2010, todas sobre quadros interativos. Depois de acabar o PTE, já tive algumas turmas também a decorrer em que o conteúdo era quadros interativos. Estou-me a lembrar, uma decorrer em Castro Daire, foi dado e que era de facto matemática e quadros interativos. Também está tudo para o primeiro ciclo, a funcionar aqui em casa.
Mas são, de qualquer maneira, são residuais. Não há assim uma mudança. É assim, houve aquele pico em 2010, mas depois disso não há recursos e, portanto, ela é vestigial, e antes disso também era residual. Ok. Depois do PTE, o que nota que as pessoas têm solicitado mais formação em áreas de tecnologia. Nota que em que área em concreto em que área da tecnologia, digamos assim, é que tem notado mais, porque às vezes o 100% às vezes faz uma teste de um estudo, uma sondagem para tentar perceber qual é a área em que as pessoas querem mais formação, ou que sentem essa formação. E depois do PTS se notou, e em que disciplinas da área tecnológica notou que as pessoas sentem mais déficit de formação e procuram mais formação aqui no Sul. Eu respondo a isso com números muito facilmente. Eu há 2 anos, logo imediatamente a seguir ao PTE, eu devo dizer que as tecnologias sempre foram muito procuradas. Mas no ano a seguir ao PTE, é que não havia recursos, houve uma formadora aqui acima de Oliveira de Frades, até era um formador, que acedeu em fazer funcionar uma turma na área das tecnologias. E eu restringi aquilo para Oliveira de Frades, por razões de deslocação, por diversas outras razões e também porque o formador era de lá. Tive 98 inscritos. 98 inscritos. Em tecnologias, era uma ação na área das tecnologias. Eu tive uma ação em Castro Daire, que também foi aberta para as tecnologias, e eu penso que uma das, não tenho agora muito presente os números, mas já houve 60, ou 50, não sei quantos, ou 60 candidatos a uma turma que tinha 20, ou que ia ter 20, não é? Funcionou em Castro Daire. Aliás, fez funcionar depois numa outra turma no ano a seguir. E, portanto, eu faço, por exemplo, ofereço ações, olha, tive uma ação oferecida na área do empreendedorismo este ano, na área toda, e tive 11 candidatos. Em 1000 professores tive 11 candidatos. É só para fazer aqui uma comparação. De facto, as tecnologias são absolutamente procuradas, muito procuradas, muito procuradas. Isto parece-me que, pelo feedback que cá tem chegado, é atribuído mais ou menos a 2 razões. Uma delas é que as tecnologias estão completamente disseminadas por tudo que é coisa, por tudo que é sítio. E depois, porque de facto as tecnologias podem ser uma mais-valia pedagógica e, portanto, as pessoas querem, apesar de alguns não terem habilidade nem conhecimento suficiente para utilizar as tecnologias, mas toda a gente já percebeu a utilidade da coisa. Isto é que foi como tirar a carta aqui há 30 anos atrás, quer dizer, tirar a carta de condução, sim, era uma coisa interessante, claro. Mas subitamente toda a gente percebeu que ou tem carta ou anda a pé. Não há hipótese, não. E com as tecnologias está a acontecer um bocadinho assim. Toda a gente quer utilizar as tecnologias. Não especificamente uma ferramenta como os quadros interativos, ou não a utilização das plataformas LMS, ou não especificamente o Word ou o Excel, ou seja do que for. Mas a utilização das tecnologias em contexto educativo são muito procuradas. E se for em Excel, eu tenho montes de candidatos em Excel. Tive uma turma em Santa Cruz da Trapa, tive que repostar para aí 40 inscrições, porque de facto nunca haviam, só 20 é que podiam. E tem sido assim. As tecnologias têm sempre muito candidato. É verdade. Essa pergunta do António Guião, mas eu até pessoalmente sinto vontade de saber a sua resposta. Não sendo que sabendo que nós, no sistema normal de ensino, as turmas já vão em 30, por esse andar, não sei até onde é que vão com as turmas, não é? Não acho um redutor, quer dizer, falando com pessoas adultas só e vamos confiar que há outra capacidade de gestão de tendo 20 ou 30 crianças, não acha que o CCPFC, neste caso, não é? Quem manda nisto, não podia deixar que esses cursos tivessem mais de 20 pessoas? 30 fossem? É assim, na verdade é possível tudo. Porque, dependendo do formato em que é acreditada a ação de formação. Claro. Se for uma oficina que envolve trabalho de campo, é uma chamada formação em contexto, não são só as oficinas, são os círculos de estudos, seminários, projetos, neste contexto, porque tem que haver um acompanhamento por parte do formador de atividades que decorrem fora das sessões, o número é limitado, é mesmo muito limitado. Há mesmo casos em que se não pode ter mais de 15 elementos, ou 12 até.
20 as oficinas podem ir a ter, mas nos cursos não existe esse limite. Eu posso organizar aqui um colóquio, e já o fiz, e tive 200 pessoas a assistir, 200, e é possível? É um curso. Portanto, no curso não há limite e pode ter muitos elementos. E se utilizar as tecnologias como apoio, pode ter ainda uma mais-valia que é muito importante, sobretudo na distribuição de recursos digitais, naturalmente, de recursos pedagógicos. Mas não há, de facto, limite no formato de curso. E, portanto, existe de tudo. Exatamente. Vamos agora entrar na parte mais específica deste projeto, que são os quadros interativos, e as perguntas agora que seguem são todas já direcionadas a esta temática, os quadros interativos. Já houve nessa informação ações de formação especificamente dedicadas a quadros interativos? Já, diversas. Muito bem. Para além das PTE, foram 19 turmas, estou a repetir, mas foram 19 dessas das PTE. Quadros interativos, mas já tive outras para além dessas. Muito bem. Tem ideia, assim, uma ideia geral das designações dessas ações de formação? Tinham designações diversas ou eram designações muito específicas legalmente? A formação de quadros interativos Havia tudo. Tive ações que se chamavam a utilização dos quadros interativos dos KIM, não é? Sim, KIM, exatamente. Os quadros interativos multimédia no desenvolvimento do ensino-aprendizagem da matemática. Já tive. Aliás, para uma no ano passado em Castro Daire. E já tive... deixa eu só dizer, ou seja, a maioria das formações, porque me parece, eram específicas em quadros interativos, mas direcionadas a uma área... É uma área disciplinar, sim. Quase sempre assim. Ok. Portanto, não tem nenhuma ação de formação nem título genérico. Não. Utilização de quadros interativos em conselho educativo, por exemplo. Nunca tive. Nunca tive. Tive quadros interativos no inglês. Tive quadros interativos nas línguas estrangeiras, o que incluía também o francês e aquelas coisas todas. Tive quadros interativos, há uma agora até que vai avançar ali em Oliveira de Frades, e que nem tem esse nome, o KIM não existe, mas é efetivamente para incluir os quadros interativos multimédia, que eu sei que são quadros interativos multimédia. Portanto, eu tinha aqui a pergunta seguinte, era justamente, já foi bem respondida, que conteúdos foram abordados nessa informação. Portanto, eram essencialmente conteúdos específicos de uma determinada área, não é? Mas eu vou, se calhar, transformar esta pergunta noutra, que é, não sente que essas formações, por serem dedicadas a uma área educativa, não sente que, se calhar, o modus operandi, digamos assim, o funcionamento do quadro enquanto equipamento, enquanto dispositivo, foi um bocadinho preterido para, se calhar, a construção de recursos educativos daquela área? Não sei se estou a entender. Eu percebo. Enfim, eu curiosamente sou um apologista da utilização. Há aqui duas vertentes que são importantes. O primeiro é estudar o quadro interativo enquanto ferramenta. Então, conhecer as ferramentas que ele faz, as habilidades, Exatamente. E há aqui outro aspecto que é, depois de conhecer essa parte, como é que ela se aplica em determinadas áreas? Por exemplo, como é que se aplica em línguas, como é que se aplica em matemática. E é mais nessa perspectiva que nós exatamente tem funcionado mais nesse aspecto. E negligenciando um bocadinho a parte do hardware e mesmo do software que gera aquilo. Há mesmo casos, eu tive algumas turmas que alguns dos formandos andaram ali um bocadinho em dificuldade, exatamente porque havia alguns que dominavam completamente já a parte, digamos, o software que gera o quadro, e conheciam bem o quadro, e outros não. E, portanto, o formador tinha ali alguma dificuldade. O facto é que nós aqui, por razões diversas, nunca tivemos oferta exatamente sobre as ferramentas dos quadros interativos e o software que gera aquilo. Aliás, a formação do Plano Tecnológico de Educação também era orientada para grupos disciplinares, aquilo era da área específica. E a parte que era abordada no que diz respeito, digamos, às ferramentas em si, foi muito restringida, era muito pequena. Eram 6 horas. Exatamente, era muito pouco. 6 horas, a parte técnica eram 6 horas, e o resto era tudo orientado para as áreas disciplinares. E, portanto, no caso da matemática, eu que estava lá era alguém de C15, portanto, alguém da área de informática, e, portanto, que dava para a ferramenta em si, porque depois era alguém da área de matemática que dava como é que aquilo se aplicava objetivamente naquela área disciplinar. Mas tem funcionado assim.
Portanto, não é de todo mal-vinda, na sua opinião, qualquer formação que vise, portanto, dotar os professores de competências mesmo específicas de hardware e software do dispositivo. Não. Genericamente, sejam professores de que área forem, portanto, não é... Não é mal-vinda. Aliás, isso é um bom fundamento, conhecer, controlar. Dominar tecnicamente a ferramenta é meio caminho para se utilizar. Porque, quer dizer, não vale a pena a gente estar aqui convencido de que vamos utilizar uma ferramenta quando não a conhecemos. É muito difícil. Claro. Dizer a alguém de inglês, ok, agora vai dar aqui uma aula utilizando o quadro interativo. Não dá. Se não conhecer o quadro interativo e não tiver uma utilização regular dele, não usa. Portanto, tem que dominar tecnicamente, tem que saber onde são as ferramentas e o que fazem, não sei o quê. Não sei que peçam-me explicar e decorar aquilo, não é? Muito bem. Nessa nossa formação, se eu lhe perguntasse se tem uma ideia da avaliação dos formandos, sente, pronto, em termos de média, em termos de gráfico final, sente pela avaliação que foram as suas formações bem conseguidas por parte dos formandos e que a avaliação deles, em termos gerais, foi razoável, foi positiva, muito boa. Qual é a ideia que tem? Há tudo. Pois daí a minha pergunta em termos gerais. Há turmas que decorreram muitíssimo bem, em que os professores saíram muito satisfeitos e com a ideia de que tinham conhecimentos para utilizar a ferramenta a seguir, e houve algumas turmas em que as pessoas saíram daquilo com a ideia de que não valeu grande coisa. Eu estou-me a lembrar dos cursos do Plano Tecnológico da Educação. Houve muita gente que criticou aquilo, muita gente, dizendo que aquilo que não... Eram 15 horas, era uma coisa muito pequena, muito curta, para um conteúdo que é complexo, que tem uma parte técnica muito sofisticada. E, portanto, sobretudo nessas, havia muitos críticos. Nessa altura, os quadros interativos eram uma novidade absoluta para muita gente. E eu também senti isso na altura, porque eu também, como sabe, também fui professor, fui formador nessas ações, e também senti isso, que o grande inimigo de tudo daquilo era o tempo, era a escassez de tempo. Mas as ações de 25 horas e que eram mais viradas para determinadas áreas disciplinares e que tinham algumas no formato de oficina, etc. Essas funcionaram muito bem, muito bem. Essas tiveram resultado, pelo menos em termos de satisfação. O que a gente faz avalia a satisfação dos professores relativamente àquela ação, não é? Naquele contexto. De facto, essas fora do PT tiveram bastante sucesso, outras nem o PT não isso. Os quadros interativos já foram utilizados em outras ações de formação muito específicas, ou seja, utiliza essa imagem. Acha que o quadro interativo enquanto ferramenta já foi utilizado em formações que não tivessem a palavra quadro interativo no seu nome? Inúmeras. Nós tivemos aqui, assim, diversas... O ano passado eu tive aqui 2 turmas da implementação dos programas do ensino do português e tinham uma componente tecnológica, digamos assim, e a formadora dava muito quadros interativos, e que não tinha lá nada a dizer que eram quadros interativos. Havia algumas turmas em que decorria de facto isso, em que falavam e usavam com regularidade os quadros interativos. Portanto, existe tudo. Agora, foram todas? Não é pensar. Uma pequena percentagem que fez isso. Uma pequena percentagem, mas existiu. Talvez aí em 10 a 15% das turmas que decorreram isso aconteceu. Muito bem. Estamos quase no final, tenho aqui mais 2 perguntas importantes. Os FAI, neste caso, de Castro de Lafões, possuem uma bolsa de formadores que lhe possam assegurar qualidade e quantidade em formação específica em quadros interativos? Sim. A resposta é sim ou não? Você tem já a resposta sim ou não? A resposta categórica é não. Não tem. Agora, tenho uma bolsa de formadores? Tenho alguns bons formadores? Tenho. E chegam para assegurar, assim, de repente, formação em quadros interativos para toda a região? Não. Okay. Não. Teria que ir buscar, é assim, porque os quadros interativos, os formadores, são pessoas que têm
tem uma habilidade específica, quer dizer, não é só um indivíduo, não é qualquer indivíduo de tecnologia chega aqui e dá quase interativo, porque isso não é verdade. Ok, é justamente o que eu lhe ia perguntar. Eu tinha aqui, se sim, se existe, de que área provém os formadores. Mas segundo resposta foi, não, ela pode ser feita na mesma, porque existe uma bolsa, não é suficiente na sua opinião. Obviamente. Então, essa bolsa que existe, esses formadores que existem, não é, não são necessariamente formadores apenas da área da tecnologia. Quase nunca são, uma prioridade quase. Exatamente. E interessava-me saber, normalmente, de que área provém esses formadores. Diversas áreas. Ou alguma área em que se note que há mais predisposição, digamos assim. Na matemática, talvez. Na matemática, talvez. Mas não por um avanço tão grande assim. Mas na matemática encontra-se, de facto, alguns formadores com habilidade para utilizar espaços interativos, com conhecimentos e capazes de fazer funcionar depois. E depois existem espalhados por todas as outras áreas. Mas há no 240, há no inglês, há no português, mas não há assim muitas mais. Não há assim muitas mais. Não há propriamente uma relação entre a disciplina, nesse caso o grupo 550, né? Isso? Sim. 550, entre as disciplinas informáticas, número assim, e essa oferta de formadores. Curiosamente, não tenho memória, assim de repente, não tenho memória de ninguém do 550 que pudesse utilizar já para dar quase interativos. Tenho muitos formadores do 550, neste centro de formação. Mas é um bocadinho... Porque assim, o pessoal do 550 está muito virado para a informática, então tudo que seja utilizar as ferramentas de edição, do webmasters, por exemplo, fazer páginas, utilizar o software como sei lá, base de dados, folha de cálculo, edição de texto, isso eles estão muito habilitados, gestão de redes, tudo o que seja utilizar programação, etc. E isso tudo bem. Quase interativos, nem por isso. Porque aquilo é uma ferramenta assim um bocadinho off-side. E portanto eu não tenho memória neste momento assim direto, até posso estar aqui com uma injustiça, esquecendo de alguém. Mas assim de repente não tenho memória de ninguém do 550 que esteja muito virado para os quadros interativos, não tenho mesmo. Muito bem. Vou terminar com uma pergunta, para mim, obviamente, muito importante, que é, considerando que, pronto, e partindo de que o Dr. José Maria Martins já conhece o projeto Calqui, pronto, onde se baseia, que é o que esse projeto pretende implementar, pela ideia como ficou, gostava de lhe perguntar se considera que esta comunidade de utilização de quadros interativos que este projeto poderia implementar, se considera que poderá ser uma mais-valia na formação e motivação de professores para a utilização dos quadros interativos. E porquê? Eu vejo interesse. Interesse, assim, logo à partida, por dois aspectos. O primeiro aspecto é porque é sobre tecnologias. E conforme eu já referi há pouco, existe uma apetência imensa da parte dos professores por utilizar tecnologias, por ter formação em tecnologias. E, portanto, isto é mais uma oportunidade para andarem pelas tecnologias. E depois há aqui outro aspecto que é importante. O segundo. É que as escolas estão equipadas com este tipo de material. Não é? E não está a ser, na minha opinião, muito rentabilizado. A maior parte deles são utilizados como telas de projeção e, portanto. Ora bem, se puder juntar aqui as duas coisas, então eu acho fundamental, acho interessante. Completamente. Primeiro, porque é a potência por tecnologias e público não falta. Não falta público, eu seguro que não falta público. E em segundo lugar, é preciso rentabilizar equipamentos que estão nas escolas. Isso são recursos que estão aqui e que deviam ser rentabilizados. Então, e já que mais não seja por estes dois aspectos, eu, mesmo contando só com estes, isto justifica perfeitamente a ideia de que deve ser apoiado esse projeto. Eu acho que sim, magnífico, eu acho magnífico. E o centro está disposto para participar com isso e avançar com isso para que a nossa colaboração bola para a frente, estou a ver. Este projeto pressupõe um diagnóstico e uma intervenção. O diagnóstico é o que nós estamos aqui a fazer um bocado, portanto, esta entrevista serviu justamente para nós tentarmos fazer um diagnóstico da situação, no estado da arte, ver como é que estão as coisas, não é? E pronto, porque eu ouvi, não estará como gostaríamos. E depois é a parte da intervenção, que é justamente esta comunidade, pronto, e a sua
a sua disponibilidade para o Centro de Formação colaborar connosco, obviamente fica registado e vamos utilizá-lo. Então, José Maria, não tenho mais perguntas, agradeço-lhe imenso esta entrevista. Não sei lhe perguntar se acerca de toda essa temática, se acha que alguma coisa ficou por dizer, pertinente, quer acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que é uma boa aposta. Acho interessante que os professores que estão a fazer pós-graduações e a estudar nas universidades, em vez de utilizarem, digamos que a universidade para uma aprendizagem muito académica, saiam um bocadinho do académico e façam funcionar as coisas na prática. Parece ser este projeto. Exatamente. E isso é fantástico, ok? Porque depois a só académica está tudo bem, ok? Eu não estou a criticar ninguém, mas quer dizer, ficar só pelo académico, então se puder aliar e ser útil até para os seus pares, isso é magnífico. Então porquê é que eu não hei de apoiar? Eu só queria sublinhar isso. Acho uma magnífica ideia, porque isto terá a sua componente académica, mas tem também uma componente prática que a gente pode ser rentabilizada por todos e aproveitada pelos professores das escolas, e isso é muito bom. Numa época em que não há recursos, eu acho isso um exemplo de rentabilidade. É justamente essa a ideia, Sr. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora, eu agradeço. Muito bem.